Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje estamos reunidos aqui excepcionalmente por esse canal, com o intuito de trazer novamente a palavra do Cristo, né? De estudar um pouquinho mais juntos, para que a gente possa melhorar o nosso entendimento e alavancar o nosso progresso, né? Boa noite, Terezinha. Tudo bem? Então, gente, as considerações iniciais que nós temos que fazer hoje em ordem é a nossa página inicial, a nossa oração e iniciaremos o nosso tema. Eu conectei alguns minutinhos antes para a gente verificar se haveria algum problema de conexão, se a internet estaria estável e para que as pessoas fossem chegando gradativamente. Eu já vou aproveitar para informar a vocês sobre um tema e o companheiro da semana que vem, que estará conosco aqui na página do Grupo Espírita dos Humildes. Ele se chama Antônio Carlos e ele vem do Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, o GEUC, que fica localizado ali próximo ao Itamaraty. E o tema dele será Os Tempos Sugerem Serenidade. Então, quem puder e quiser prestigiar esse nosso irmão que estará conosco aqui na sexta-feira que vem, eu agradeço. Tá bom? Eu vou iniciar aqui a leitura da nossa página de hoje e em seguida eu vou prosseguir com a nossa prece, tá certo? De antemão, boa noite para todos que estão aqui conosco, Arnaldo, Ana Cristina, Teresa e todos os outros. E a página nossa hoje, ela é do livro Ceifa de Luz. É um livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título da página é Ao Sol da Verdade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, João 16:13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agréis ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão número 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade. Não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Agora, aqueles que sentirem a vontade, que tiverem a possibilidade de colocarem um copo de água sobre a mesa ou onde preferirem para que ela seja fluidificada pela espiritualidade, que possam fazer. Convido todos vocês a elevarem os nossos pensamentos
ao nosso Pai Celestial e orar assim: Deus, nosso Pai, Jesus, irmão e amigo, espiritualidade bondosa que nos acompanha, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estar, reunidos em Teu nome mais uma vez, ainda driblando a impossibilidade do encontro físico, mas encontrando os nossos corações da forma que é possível nesse momento. Te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, Senhor, que abençoe todos os nossos irmãos que por algum motivo, seja ele enfermidade, aflição, que eles sejam abençoados e protegidos, Senhor, de acordo com o seu merecimento. Te agradecemos o alimento, o ar e a água que não nos deixa faltar e que nos mantém a vida. Hoje, em especial, gostaríamos de te pedir pela nossa irmã Josi, que se encontra com problemas de saúde, que não só ela, mas como toda a sua família e todos os doentes recebam o bálsamo suavizador para as suas dores. Com a sua permissão, Senhor, te pedimos para iniciar, na noite dessa sexta-feira, a reunião pública em nome do Grupo Espírita dos Humildes. Que assim seja, Senhor. Bom, pessoal, boa noite novamente para quem chegou depois. É um prazer estar aqui com vocês. É a minha primeira vez aqui fazendo uma live, estou me sentindo até importante. Brincadeira. É algo um pouco diferente do que a gente está acostumado, do usual, e o contato olhos nos olhos com os irmãos, ele faz falta. Parece que é um pouco mais tranquilo de se fazer entender do que aqui, onde a gente vê apenas uma tela e alguns números das pessoas que estão nos assistindo. Mas a gente tem que agradecer essa ferramenta que nos permite estar aqui e, de alguma forma, compartilhar esse conhecimento. O nosso tema de hoje, para quem está chegando agora e para quem ainda não viu a divulgação, é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está localizado aqui. Nessa capa, é esse livrinho aqui. Bem-aventurados os aflitos. O item 12, motivos de resignação. Aí eu vou introduzir o meu tema da seguinte forma. Eu gosto bastante de utilizar de histórias, de casos, para que eu consiga ilustrar aquilo que eu quero passar. De forma alguma me colocando no nível de Jesus. A gente almeja isso a cada dia, mas ele se fez entender por parábolas. E é uma forma que eu consigo compreender, é uma forma bem didática para mim e que particularmente eu gosto de utilizar para conversar com os irmãos de doutrina. E para iniciar é o seguinte, a Josi me mandou uma mensagem, a Josi que eu pedi na oração, que não se encontra bem de saúde, ela estaria aqui conosco nessa ligação, porém esteve impossibilitada. Ela me mandou uma mensagem e falou: Lucas, olha, seria possível que você fizesse a palestra do dia 3 de julho? Falei: seria, sem problema. E aí perguntei para ela: qual é o tema da nossa conversa? E ela falou: olha, você escolhe. O tema é da sua escolha. Falei: ih, enrolou. Porque é tanto tema que eu falei: pô, é pior. É mais difícil para mim escolher um tema do que me adaptar a qualquer outro tema que me seja passado. E assim eu comecei a pensar. Falei: pô, eu tenho que enviar esse tema para a Josi para que ela inicie a divulgação. E pensei, procurei nas literaturas e falei: pô, não é isso. E nessa semana, para nós moradores aqui de Petrópolis, na segunda-feira foi feriado. E quem conhece a minha família sabe do gosto que meu pai e meu irmão têm, minha irmã, enfim, tem por carros antigos. O meu pai e meu irmão, no feriado, resolveram remover o motor da Kombi que meu pai tem, com tanto carinho. E
eu tô vendo eles sobe e desce escada e procura ferramenta, e eu falei para eles, pô, eu posso ajudar vocês a remover esse parafuso aí? O que está acontecendo? E eu desci, fui para a garagem ver o que afligia eles, né? Cheguei lá, o dito do parafuso, que já tinha tirado 2 horas de serviço deles, continuava intacto. E eu falei, pô, é só um parafuso contra 3 seres pensantes, então a gente tem que vencer. E pega a ferramenta emprestada com o vizinho, e dobra uma chave que a gente já tinha, e tenta o acesso, e tira o cabo da embreagem. E eu falei com meu pai assim, pai, esse parafuso não vai sair não. Eu já estava desistindo porque estava muito difícil, o acesso era muito ruim. E eu falei com ele assim, pai, deitado debaixo de uma Kombi, uma situação que eu jamais imaginei estar. Eu falei para ele, descobri o tema da minha palestra. Resignação. Eu tenho que falar de resignação. Porque o que eu já tinha emanado de pensamento negativo para aquele parafuso era um terror. E aqui estamos, falando de motivos de resignação. Passado isso, eu comecei a ler e pesquisar na literatura espírita onde eu encontraria um tema falando sobre resignação. E encontrei, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Li aquela página, achei extremamente interessante e me ajudou muito a passar a raiva que eu estava do dito parafuso. Removemos o motor, removemos o parafuso, vencemos ele. É o mínimo que se esperava, né? Enfim, para a gente começar a entender os motivos de resignação, é preciso que a gente volte algumas páginas. Nesse mesmo capítulo, Bem-aventurados os aflitos, a gente tem 2 itens que são exatamente anteriores ao motivo de resignação, que é o item 12, que estão aqui. Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Se a gente tem que resignar, a gente tem que resignar algo que a gente já fez. A gente tem que vencer alguma batalha que a gente iniciou. Então, o que provocou essas batalhas? O que fez com que eu precisasse resignar? As nossas aflições. E quando que essas aflições se iniciaram? Qual é a fonte dessas aflições? E a espiritualidade passa para Kardec, e nesse mesmo capítulo ele insere. Essas aflições elas podem estar na vida atual ou em vidas passadas. E é importante que a gente saiba que todas elas são de nossa inteira responsabilidade. Eu gostaria de fazer a leitura de um pequeno trecho, 2, 3 linhas, das causas atuais das aflições, em que a espiritualidade diz: a quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria, está na sua negligência. É algo que a gente deve refletir. Somos nós os principais responsáveis e únicos responsáveis por todos os infortúnios que nós mesmos nos causamos. Dentro desse mesmo item, a espiritualidade diz: a lei humana alcança certas faltas e as pune. Porém, a lei humana não consegue punir todas as faltas. Se eu cometo uma falta diante de uma lei, eu posso, como delinquente, dizer: eu me submeto ao castigo. Eu vou ficar no cárcere, eu cometi porque eu consigo pagar essa dívida que eu adquiri. Mas por que a lei humana ela não é totalmente abrangente?
porque ela não abrange as faltas que nós cometemos contra nós mesmos. Ela só abrange as faltas que nós cometemos contra os outros. E aí, a gente sabendo das causas atuais das aflições e das causas anteriores, que podem ter sido em vidas passadas, a gente tem mais uma comprovação de um ponto extremamente importante da doutrina espírita, que é a pluralidade das existências. Se eu tenho causas de aflições em vidas passadas, então eu tive mais de uma vida. Isso é verdade. A pluralidade das existências realmente existe. E o que me leva a ter tanta certeza de que a pluralidade das existências é algo comprovado? Nós somos filhos de um Deus soberanamente justo e bom. Os atributos da divindade são inúmeros: imutável, onipresente, onipotente. E um deles é soberanamente justo e bom. Jamais a gente teria uma prova para passar sem que nós tivéssemos pecado, que nós tivéssemos falhado de antemão. Deus daria a gente algo que nós não merecêssemos se um dos atributos dele é a justiça. A justiça divina abrange todas as faltas, ao contrário da lei da justiça humana. E é importante que a gente saliente o seguinte: se nós cometermos uma falta contra outro, ela será um débito. Mas toda vez que nós cometermos uma falta contra nós mesmos, é outro débito e muito grande. Bom, gente, e como é que a gente faz para a gente pagar esses débitos que a gente adquire em outras existências? Tudo começa no planejamento reencarnatório. Quando a gente está lá na espiritualidade, e aqui eu vou tentar exemplificar de modo grosseiro, mas de modo didático para que todos consigam entender. Chegamos nós na recepção da espiritualidade e o nosso interlocutor, alguém da providência divina, nos pergunta. Vou usar o meu exemplo. Lucas, chegou a hora. Precisas reencarnar. E aí você tem alguns débitos. Existem aqui algumas continhas que a gente precisa acertar. Beleza. E aí, como é que a gente vai fazer? Bom, é sua escolha. Você escolhe, Lucas, o que você quer arcar nessa existência. O que você gostaria de acertar? E cada um de nós, possuindo o nosso livre-arbítrio, escolhe. Bom, eu gostaria de passar por essa prova para que eu consiga resgatar os débitos do passado. Então, perfeito. Se é da sua vontade, se você consegue suportar, assim seja. E assim nós reencarnamos. Trazemos as nossas bagagens de outras vidas, mas também em vida adquirimos novos problemas, novos débitos. Por quê? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Essas provas e expiações exigem a nossa exatamente resignação. E é sempre que a gente consegue resignar. Então, a partir do momento que nós não passamos de maneira adequada por tal prova, nós estamos sujeitos a aumentar o número de débitos e, se possível, quitá-los ainda nessa existência. E aí, voltando para o capítulo, para o item motivos de resignação, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Uma compensação é ofertada para a gente por sofrer. O sofrimento naquele momento é a quitação da nossa dívida. Bem-aventurados, ele bem-aventura os aflitos que estão em sofrimento, de algum tipo de sofrimento, porque nós estamos quitando os nossos débitos. Agora pense bem, você que conhece alguém,
você que está passando por algum problema de saúde, você que tem alguma dificuldade, um problema financeiro. Como você tem passado por isso? Como tem sido a sua resposta diante desse problema? É um privilégio se nós temos problemas. Deus nos deu essa dádiva, as dores. Para a gente continuar o nosso estudo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma breve história. Eu vou tentar resumi-la da melhor maneira possível, que é de um espírito, que é o espírito de Letil. Antes de eu iniciar a história, eu estou vendo aqui no chat que algumas pessoas estão nos dando boa noite. Eu desejo uma boa noite para vocês. Para quem chegou agora, só para participarem do tema, nós estamos falando sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12, motivos de resignação, o capítulo Bem-aventurados os aflitos, tá bom? A história do espírito Letil é a seguinte: ela está no Céu e o Inferno, tá aqui, ó, um dos livros da codificação. A imagem é espelhada, então eu faço para um lado, tá indo para o outro, enfim. Acho que conseguem todos ler. O livro O Céu e o Inferno, pertencente ao Pentateuco da codificação. E essa história se inicia da seguinte forma: Letil era na linguagem de hoje, um microempreendedor, muito simpatizante da doutrina espírita. E ele, com seu pequeno negócio, próximo à sua casa, onde trabalhava apenas ele e um aprendiz, um homem de caráter correto, de conduta ilibada. Um dia, durante o seu dia de serviço, uma caldeira de verniz fervente explodiu próximo a Letil, queimando completamente seu corpo. E Letil, em fração de segundos, viu toda a carne dilacerada pelas altas temperaturas do verniz e ainda conseguiu reunir forças para caminhar cerca de 200 metros em direção à sua casa e reencontrar a esposa e os filhos. E chegando na sua casa, ele teve tempo de se despedir deles e ainda sentiu na pele, sentindo o cheiro da carne queimando, alguns pedaços expondo já chagas profundas, 12 horas de sofrimento até que se viesse a desencarnar. E numa noite em abril de 1864, numa reunião mediúnica em Paris, Kardec evoca o espírito de Letil. E ele traz a sua experiência quando questionado por Kardec. E a primeira pergunta de Kardec ao espírito é a seguinte: por que prova tão dolorosa? Por que tanta dificuldade, 12 horas de sofrimento? E Letil, ainda sentindo no perispírito as impressões daquele momento, responde a Kardec: foram uma prova muito difícil. Eu sofri muito. Eu sofri demais. As dores eram insuportáveis. Mas, na infinita bondade divina, eu consegui resignar. Consegui acreditar que Deus estaria comigo e que os benfeitores espirituais que me acompanharam por todo esse sofrimento fariam o seu trabalho. O porquê dessa prova? Cerca de 200 anos atrás, eu fui um juiz italiano. E tive que fazer o julgamento de uma jovem de apenas 12 anos que tinha a acusação de atentado contra a polícia da época. Eu a condenei.
E diante da impossibilidade, da falta de coragem dos homens cumprirem a sentença, eu, além de inquisitor, fui o carrasco. Eu ateei fogo no corpo da jovem, que depois fora comprovada inocente. Esse sofrimento, por 12 horas que passei, foi o mesmo que ela sentiu na sua pele há 200 anos atrás. E Kardec pergunta: e como está agora essa sua dívida? Como você conseguiu resgatar? E ele responde: acabo de ser informado pelo meu espírito benfeitor que a bondade divina há de me conceder o esquecimento dessa pena, devido à minha resignação e pela minha conduta diante do sofrimento. A mulher que ele há 200 anos atrás incendiara, concedeu a ele o perdão e possibilitou que ele passasse uma borracha naquele passado dele, que tanto o atormentava por longos anos. É uma história um pouco pesada, mas muito importante. Quantas vezes a gente passa por problemas que a gente julga não ter forças para passar e que a gente talvez não veja um porquê. Mas eu que tenho conduta tão boa. A gente volta logo no início do tema e se recorda que nós somos filhos de um Deus que tem o atributo da justiça. Deus é soberanamente justo. E ele é bom, capaz de permitir que nós pagamos apenas uma pequena parte dessa dívida. Imaginemos uma plantação de soja e toda vez que nós formos reencarnar, nós recebemos um saco com semente. Essas sementes são entregues a nós de acordo com o nosso merecimento. Deus jamais seria capaz de entregar um saco de sementes ruins a um filho e um saco de sementes boas a outro. Deus jamais seria capaz de conceder a chuva em apenas uma plantação e o sol extremo em outra. Da mesma forma que naquela plantação que tanto chove, não haveria luz do sol e na outra não haveria chuva. Deus é soberanamente justo. Se nós aqui estamos passando por esse problema, é porque nós temos algo a resgatar. Então, novamente, se nós temos um problema que nós julgamos gigante, saibamos que ele não é em vão. Existe um porquê. Existe uma causa que, ainda que a gente não consiga ver nessa existência, ela foi gerada em outra. Como que nós podemos comprovar isso? Todos os dias, através do sono, nós retornamos ao plano espiritual, onde o espírito aprisionado ao corpo se sente livre. E lá ele tem o retorno dessas impressões. Lá o esquecimento não faz parte. É necessária a dor para que a gente lembre e consiga continuar passando pelas provas. Só que é muito importante a nossa reação diante delas. Por isso que nós temos, às vezes, alguns sonhos que nós julgamos ser coisas aleatórias, logicamente que não todos, mas que têm fundamentos não nessa existência, mas em outras. Seguindo, eu gostaria de contar um pequeno caso que é a aplicação do nosso tema na nossa realidade. Um homem, conversando com um amigo, ele chega e fala: separei-me da minha esposa. 19 anos de relacionamento e total incompatibilidade de opiniões. Eu gostava de branco e ela gostava de preto. Eu gostava de arroz, ela gostava de feijão. Eu adorava passear e ela queria apenas ficar em casa. Eu queria ter animais de estimação e filhos e ela sempre a solidão. Então achamos por bem nos separar. Nós temos no nosso lar as maiores oportunidades
de solução de dívidas. Dentro da nossa casa estão as maiores oportunidades de quitação, de felicidade, de liberdade. Porque quando nós temos uma dívida e nós quitamos ela, nós estamos felizes. Aquela dívida que me atormentava acabou. Letil conseguiu prosseguir sua vida depois que ele pagou aquele débito que ele tinha. E por que nós temos tantas dificuldades de lidar com aqueles que nos cercam? A gente chega até a pensar, se não existisse fulano na minha vida, eu seria tão feliz. Engano. Não é dessa forma. Aquele irmão que tanto te atormenta, nessa vida não tem uma causa, mas tem em outras vidas. A explicação para aquilo está no passado. E é nossa obrigação resignar, saber passar por essa prova, porque estaremos nós reunidos quantas vezes for necessário para que a gente sane aquela dívida. Toda a ação gera uma reação. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa pequena introdução do âmbito familiar, eu sugiro que vocês, se possível, chequem a história de... Me fugiu o nome do espírito, que ele faz o planejamento todo no seu lar. Ele chega à sua casa e ali naquele lar ele vê o pai, a mãe que vai o receber, e ele vê os débitos que foram causados no passado ao pai que tanto nega a sua chegada ao lar, e é necessário a vinda dele para que ele consiga sanar esse débito. Eu vou, ao longo da dissertação, me lembrar o nome desse espírito. É um nome extremamente incomum, mas eu passo para vocês e vou tentar me lembrar também o nome do livro. Seguindo aqui, se nós vivêssemos sozinhos numa ilha, onde nós tivéssemos tudo que nós queremos, todas as nossas vontades fossem realizadas, eu quero água fresca, eu tenho água fresca. Eu quero o alimento que eu quiser, eu tenho o alimento. Eu quero água salgada para me banhar, eu tenho. Eu quero um sol brando, eu tenho. Qual o sentido dessa existência? Que sentido teria viver sem provar, se nós estamos num mundo de provas e expiações? Não faria sentido. Então a nossa vida em sociedade, ela é exatamente para que a gente possa sanar essas dívidas, para que a gente possa quitar esses débitos e prosseguir, para que a gente possa avançar. O dom do esquecimento nos é dado para que a gente não se envergonhe. Se nós soubéssemos no nosso lar que um pai nos matou e que nós fomos algozes de alguém, como seria essa nossa encarnação? Acabei de ver aqui no chat o Marco Segismundo. Muito obrigado, Marco. Me fugiu, eu estava com o caso completo e acabou me fugindo o nome dele. Segismundo, do livro Missionários da Luz, capítulo 13. Muito obrigado. E a minha mãe também comentou aqui agora, ela vive me contando essa história e ela é muito importante. Se vocês puderem, eu recomendo que façam a leitura, que ali tem exemplificado, passo a passo, desde a saída da espiritualidade, o planejamento reencarnatório, a chegada ao lar, inclusive o ato sexual, como se dá, até a fecundação do óvulo, enfim. É a história completa e muito didática para que a gente possa entender a reencarnação. Tá bom? Seguindo. O segundo caso que eu gostaria de comentar com vocês é sobre um garoto. Esse caso eu ouvi ele indo trabalhar na terça-feira. Eu, depois de ter imaginado o tema, dei uma lida boa na segunda-feira, que foi feriado. Durante a noite dei uma lida e falei, pô, eu preciso trabalhar as reações diante das provas. E não ao acaso, né? Porque o acaso é uma obra de Deus que ele não quis assinar e botou o pseudônimo.
Eu ouvi uma história numa rádio evangélica, que era a única rádio que estava pegando naquele momento, e eu atrasado, só liguei o carro e botei o rádio para me fazer companhia. O rapaz contava a história de um homem que, ao completar 18 anos, ele chega na sua residência e solicita aos pais dele: Olha, eu gostaria muito de participar de uma festa que vai acontecer na casa de um amigo meu, que acaba de completar 18 anos também, só que é num município vizinho. Eu vou hoje, sexta-feira, e retorno na segunda-feira. Os pais, ao verem a empolgação do garoto, de primeira brecaram a ideia. Falaram: não, nós não permitimos que você vá, porque são 3 dias na casa de alguém que a gente sequer conhece e é chato, a gente não acha legal. E aquele rapaz se revolta contra os pais. Ao ouvir o não dos pais para algo que ele estava tão empolgado, ele se revolta e vai ao quarto, junta as suas roupas, pega seus pertences e fala: aqui eu não posso ficar mais. Num ato de revolta, quebra a sua cama, que era construída em alvenaria, destrói as paredes do quarto e a fim de deixar de mostrar para os pais a sua insatisfação diante daquele não. Ao sair na porta de casa, ele pensou: para onde que eu vou? E teve a brilhante ideia de se dirigir para os fundos da casa, onde ficava a sauna da residência. E chegando lá, ele se instalou, colocou os pertences dele, esticou o colchonete e falou: é a partir de hoje aqui que eu vivo. É aqui que eu vou viver e eu não quero mais ter contato com os meus pais. Pois bem, passou aquele momento de raiva, ele tentava dormir e era o tempo inteiro atrapalhado por inúmeros insetos, ao qual ele era muito alérgico. Gafanhotos, mosquitos, pernilongos, baratas, inúmeros animais o incomodavam durante a noite. E ele teve uma noite péssima. Viu que não era possível que ele se mantesse naquele local por muito tempo. E o que restou a ele naquele momento foi sair da sauna onde ele se instalara, voltar para dentro da casa, pedir perdão aos pais, porque durante a noite ele conseguiu analisar e viu que aquilo não tinha a importância que ele imaginava ter. Que a raiva foi tão grande, porém não era necessária naquele momento uma raiva tão grande. O momento, diante de um pequeno não, algo que ele estava empolgado, a reação dele foi absurda. E ele pediu desculpa aos pais, retornou para o quarto e teve que arcar com a reconstrução do quarto através do próprio suor. E eu achei a história muito conveniente, porque provados nós somos a todo instante. Volto a repetir, nós estamos em um mundo de provas e expiações. A gente não vem à Terra para passear. A gente não vem à Terra gastar o tempo da espiritualidade. Nós estamos aqui para expiar, para provar. E qual é a nossa reação diante das provas? O que me faz acreditar que a sabedoria divina possa fechar uma porta para que eu encontre outras abertas? Às vezes o meu olhar permite que eu veja apenas a porta aberta. Ela emana uma luz, ela me convida. Vem, aqui o caminho é fácil. Mas se eu estiver num labirinto, atrás daquela porta pode ter uma parede. Pode ser uma sala apenas com uma lâmpada acesa. E a porta que me leva à saída, eu passei correndo por ela. Como é a nossa reação diante da raiva? A resignação nada mais é do que a gente saber arcar com a ação. É um ressignificado da nossa ação. É a gente saber tolerar, saber suportar.
E como é a nossa ação? Ela é boa nessa encarnação? A minha conduta é correta? Nas outras encarnações, eu fiz só o bem? Já posso te garantir de antemão que não. Porque senão aqui nós não estaríamos. Se nós tivéssemos praticado somente o bem, nós não estaríamos aqui encarnados em um mundo de provas e expiações, e sim em um mundo de regeneração, um mundo feliz. Como não é novidade para a gente, os exilados de Capela, que não conseguiram acompanhar o estágio evolutivo daquele planeta, foram deslocados até a Terra e alavancaram o nosso crescimento de acordo com a bondade divina, após eles terem alcançado um nível suficiente para sair de um mundo primitivo, retornaram ao seio de Capela para continuar junto dos seus. E é o que vai acontecer com a gente. A Terra recebe o chamado. Os trabalhadores da última hora estão sendo convocados. Olha, o mundo de regeneração está chegando. A raiva, as provas vão estar batendo na nossa porta a todo instante. As discussões políticas, as divisões que a sociedade nos traz, aquele familiar rude, todos eles nos convidam a testar a nossa resignação. Toda vez que nós estivermos com alguma prova difícil, que nós estivermos sendo criticados, por exemplo, nós temos que resignar. Aquela crítica pode ter um fundamento. Se quiserem fazer um exercício breve, quando houver a possibilidade, reúna 5 pessoas junto de você e mais 4, por exemplo, e faça o exercício de pedir a essas pessoas que escrevam qualidades suas e defeitos. Você faça o mesmo dessas pessoas. Então, se você escrever as 4 listas para aquelas 4 pessoas, você receberá 4 listas. Ali será fácil. Todo mundo escreveu aqui egoísta. Pô, mas eu não sou egoísta. Não, mas escreveram o primeiro da lista, egoísta. Ué, será que eu sou realmente egoísta? Pode ser. Tem 4 folhas aqui e as 4 me dizem isso. Mas pode ser que a gente não receba, não descubra somente problemas, nossas falhas. Pode ser que a gente tenha uma virtude que a gente não conhecia. Pô, mas aqui, ó, atencioso. Eu dou atenção a esse pessoal, mas só para dispensar eles logo e eles acham que eu sou atencioso. Que tal melhorar isso também? Então, é nosso dever, reconhece-se um verdadeiro espírita, um verdadeiro homem de bem, quando ele faz esforços para lutar suas más inclinações. E como a gente vai lutar contra essas más inclinações se a gente não sabe quais são elas? Se justamente a gente não se permite olhar para dentro e conhecer nós mesmos. Não é verdade? A resignação, ela já está claro para a gente que ela se dá através das dores. É o saber passar pelas dores. E aí a gente pode se remeter ao seguinte: como que uma pessoa constrói músculos fortes? Eu quero ter um corpo esbelto, eu quero ser musculoso, eu quero ter um físico legal. É possível que eu tenha esse físico legal sem que eu me exercite corretamente? Não tem. E as dores nada mais são que os exercícios da alma. Se nós queremos ter uma alma vencedora, uma alma forte, robusta, as dores é que lapidam essa musculatura. Toda vez que nós passarmos por uma dor e ela nos moldar, nós conseguirmos vencer ela e tiver a satisfação de que nós passamos por ela, os músculos da alma crescem, a alma se fortalece. Seguindo, a resignação ela pode ser exigida da gente de outras formas. Que outras formas são essas? Uma outra pequena história para a gente introduzir isso.
Um rapaz recebeu na sua residência a mãe recém-operada. A mãe precisou passar por um procedimento cirúrgico. Ela se acidentou na residência, sofreu uma fratura e, devido à idade dela e por morar sozinha, ela precisou ficar na casa do filho. Chegando lá, o filho fez o possível para que ele pudesse atender a mãe da melhor maneira possível, para que ele conseguisse suprir as necessidades da mãe. E assim foi feito. Em determinado momento, ele interrogou a mãe: Mãe, como é que tem sido essa experiência de você estar aqui na minha casa e, de certa forma, dependente? E ela responde: Tem sido difícil, porque eu nunca gostei de pedir. Eu nunca soube pedir. E aqui eu peço. Eu peço o alimento, eu peço ajuda para me deslocar, eu peço, não consigo viver sozinho. Se não houver alguém que traga o meu alimento, eu morreria de fome. Se não houvesse alguém que trouxesse a minha água, eu morreria de sede. E o filho fala: Pois é, mãe. É a comprovação de que nós precisamos viver em sociedade, que nós somos dependentes um do outro. E nós sabemos pedir? Ou nós vivemos de forma que queremos não depender o máximo do outro? Alguém já chegou a pensar que a sua vida está muito tranquila? Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho problema financeiro, eu não tenho problema de saúde, eu não tenho. Onde eu chego, eu sou respeitado, todos me ouvem quando eu falo. Nesse momento, a gente tem que observar e atentar para que a gente não esteja sendo a aprovação do outro. Se eu chego na minha casa e todos temem a minha chegada, olha, o pai está chegando. Bota o chinelo dele na porta ali, ó. A sopa já está quente? Coloca a toalha dele no banheiro, porque ele vai tomar banho e ele precisa da toalha dele. Como tem sido a nossa reação a isso tudo? A gente passa por essa situação? A gente tem sido a aprovação de alguém? Nós pedimos ajuda a alguém ou nós impomos a certas pessoas que obedeçam à nossa vontade? Jesus não pedia aos apóstolos. Jesus não falava: Eu quero água. Jesus dizia: Eu tenho sede. E quando Jesus dizia: Eu tenho sede, ele sabia que os apóstolos e aqueles que o cercavam trariam a água a ele. E era uma forma respeitosa que Jesus pedia, solicitava àqueles irmãos. A gente tem que aceitar, principalmente, que nem tudo vai se dar conforme a nossa vontade. Senão não teria graça. Se tudo fosse feito conforme eu quero, a mãe está na casa do filho e ela quer o macarrão um pouco menos cozido. Ela recusa aquele macarrão, aquela comida que foi servida a ela. A água não está gelada o suficiente. Isso é uma maneira correta da gente agir? A nossa vontade nem sempre é o melhor para a gente. E na maioria das vezes não é, porque nós ainda somos muito apegados ao material. E é preciso passar pela dor para que a gente consiga moldar o nosso espírito, que a gente consiga vencer as provações. Bom, gente, a gente já vai caminhando para o final, mas eu gostaria ainda de contar uma última historinha para a gente falar sobre as últimas partezinhas desse item. E ela é de uma pergunta que foi feita a Divaldo e que deixou Divaldo, de certa forma, atônito, sem que ele tivesse ali uma resposta imediata. E a entrevistadora pergunta a Divaldo: Divaldo, tem um homem
à beira de um abismo. E embaixo desse abismo tem um crocodilo faminto. E ele vira-se, depois de ver o crocodilo, fala: bom, não dá para eu descer. E ele dá de cara com um leão, um tigre, extremamente faminto também. E ela pergunta: o que deve fazer o homem? E Divaldo se espanta com o questionamento. É algo realmente que nos cria uma dúvida. E ela prossegue: ele deve orar, confiar e esperar, que a ajuda virá. Então, gente, se a nossa vida está cercada de problemas por todos os lados, é preciso que a gente tenha fé. Se a gente está na iminência de passar por um problema que a gente julga impossível de transpor, a perda de um ente querido, se eu, às vezes, vejo que não tem como, eu não consigo escapar daquele problema, é preciso resignação. É preciso que a gente saiba aceitar. Aquela dor é uma dádiva. O sofrimento é o prelúdio da cura. É preciso que a gente seja curado. E a gente só consegue ser curado através da dor. Há um dito popular que diz: se não vai pelo amor, vai pela dor. É muito difícil ainda para a gente ir sempre pelo amor. É muito difícil pelo nosso grau evolutivo. Nós já temos bastante conhecimento de como agir, mas ainda é muito difícil. Só que ela salienta: se ele confiar que vai receber ajuda, é preciso que ele saiba reconhecer essa ajuda. Tem um outro caso, em que é de conhecimento de muitos, onde um náufrago, em meio a águas, ele suplica, clama a Deus por socorro. Ele pede: Pai, me tira dessa água. A água está gelada e eu já não vou resistir por muito tempo. Passa por ele um navio e ele é oferecido ajuda e ele fala: não, Deus vai me tirar daqui. Deus há de me tirar da água. E o navio segue. Chega um bote salva-vidas e fala: entra, vem, que nós vamos te resgatar. E o homem fala: Deus vai me tirar daqui. Um helicóptero joga um cesto na água e fala: entra no cesto, é a sua última chance. Vem. E ele fala: não, Deus não me abandonaria. Deus estará comigo e ele vai me tirar daqui. O homem morre. E, na chegada ao plano espiritual, ele fala: Senhor, eu confiei tanto em ti, eu tive tanta fé, mas tu não me tiraste daquela situação. E a resposta que é dada a ele é simples: olha, meu filho, eu te enviei um navio, eu te enviei um bote com salva-vidas e eu te enviei um helicóptero que te jogou um cesto na água querendo te salvar. Porém, tu não soube reconhecer a minha presença. Então, toda vez que nós estivermos diante de Deus, de uma prova, que a gente saiba identificar a mão de Deus ali. Que a gente saiba identificar a presença divina, que às vezes vem através de um irmão que a gente julga de inferior, pouco sábio. Quantas vezes a gente deixa de receber um acalento, uma palavra, por gente julgar o irmão que traria aquela notícia, que traria aquela mensagem? Então é importante que a gente saiba reconhecer a ajuda durante a provação. Se nós soubermos reconhecer a ajuda como Letil reconheceu dos irmãos que permaneceram durante 12 horas com ele, enquanto a carne queimava, a resignação será muito mais fácil. Emmanuel tem uma frase que já é o final do nosso item, que é: se você deseja ser feliz, simplifica a própria vida. Como disse nas causas anteriores das aflições, todos
todas as aflições são de nossa inteira responsabilidade, são de nossa culpa. E a maioria das vezes, elas se dão por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade. Um exemplo simples, nós temos uma dívida, por exemplo, de um veículo. Ao quitar aquela dívida, ao invés de eu me sentir aliviado por ter quitado aquela dívida, eu já tenho o ímpeto de entrar em outra, sem ter a possibilidade de arcar com aquelas contas. Aquilo ali vai me gerar uma aflição. E essa aflição fui eu mesmo que me gerei. Eu vou sofrer, vou sentir dor em vão. A duração da prova está diretamente ligada com o ponto de vista que nós temos sobre ela. Se a aprovação é vista com os olhos do espírito, ela é breve, ela passa rapidamente. Porém, se a gente insiste em ver ela com os olhos do corpo, ela dura uma eternidade. Essa é a grande diferença. É necessário que a gente saiba identificar a aprovação e ver com os olhos da alma aquele problema, aquela dádiva. Deus nos permite, como um bom credor, que a gente pague uma pequena parcela da dívida e esteja livre. Nós somos felizes quando quitamos elas. Quando quitados, a gente está livre. Eu não tenho mais uma alienação do meu veículo com o banco, por exemplo. Eu não tenho mais uma dívida. Letil acertou a sua dívida através do sofrimento. E é de extrema importância que nós saibamos reconhecer. Para encerrar, um conselho que eu ouvi em uma palestra, estudando: eleve a sua resignação ao mesmo patamar ou a um patamar superior ao seu problema. Se nós temos um problema que a gente julga intransponível, eu não consigo. A nossa resignação tem que ser superior àquele problema. Nós não podemos nos dar por vencidos, porque nenhuma prova é mais forte, mais pesada do que os nossos ombros possam carregar. E lembrem-se, é importante que a gente nunca peça provas brandas, porque nós as escolhemos, nós as causamos, mas sim ombros fortes. Nós temos que pedir a Deus, a espiritualidade benfeitora, ombros fortes, para que a gente consiga carregar a nossa cruz, consiga carregar o nosso problema e quitar as nossas dívidas o quanto antes. Quando o nosso carnê de dívidas passadas estiver zerado, nós estaremos aptos a avançar de estágio evolutivo. Seremos convidados a habitar outros patamares de existência, de planetas, quem sabe mundos regenerativos, mundos felizes que nós tanto almejamos. Todo sofrimento, por mais duro que seja, tem data para acabar. Se você está passando por qualquer sofrimento, saiba, ele tem data para acabar. Depende da sua resignação. Agora, para a gente terminar, eu gostaria já de antemão agradecer a todos pela paciência comigo e pela colaboração, o Marquinho, minha mãe, que ajudaram bastante, a tia Renata, que também está me assistindo. Muito obrigado a todos. Eu não consegui ver todos os comentários, só os atuais. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma música de uma dupla chamada Tim e Vanessa, que acho que a maioria conhece. Quem não conhecer, são músicas excepcionais e eu recomendo. E é o encerramento da nossa palestra. Logo após o vídeo, a gente retorna, faz a nossa oração e encerra, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Eu não sei se é possível. Eu acho que não é possível.
Gente, eu acho que não é possível. Por essa ferramenta, ele me bloqueia aqui o, o link. Porém, eu vou nos comentários aqui deixar o link desse vídeo. E eu gostaria muito que, se vocês puderem assistir essa mensagem dessa música, seria de bastante consolo para quem estiver sentindo qualquer aflição, para quem está passando por qualquer prova, porque todos nós estamos, se aqui no mundo de provas e expiações estamos. Então, ela pode aliviar um pouquinho, como aliviou para mim e para tantos outros aqui encarnados, tá bom? Eu vou fazer a nossa oração e encerrar a nossa transmissão, tá bom, gente? Mais uma vez, muito obrigado por tudo, pela oportunidade do trabalho, aos irmãos do Grupo Espírita dos Humildes. E, tô lendo aqui, coloca no celular. Pera aí, gente, deixa eu buscar no celular. Deixa eu ver se eu consigo. Conseguem ouvir? Se conseguirem ouvir.
Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele pela oportunidade, pedir a Ele que, na sua infinita bondade, faça o lar de cada um de nós, reunidos nesse momento, um ponto de acesso da espiritualidade à crosta terrestre, para socorro daqueles irmãos necessitados, que a nossa conexão com o plano superior seja uma importante via de ajuda nesse tão complicado trabalho que a espiritualidade desempenha todos os dias. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos é dado todos os dias, inclusive as nossas dores, Pai. Que hoje aprendemos a sua importância e que nós, ainda vendo as provas com os olhos do corpo, julgamos tão difíceis, tão ruins, capazes nós até de duvidar, Senhor, da tua justiça. Perdoa-nos e acompanha-nos, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, uma excelente noite a todos, um final de semana abençoado e que a gente possa se reencontrar em breve, tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus.